Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje estamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília com a médica cardiologista Débora Moraes, Miriam dos Anjos também aqui conosco. E o tema de hoje, os benefícios do passe. Quem de nós aqui não gosta de tomar um passe, né? Muitas pessoas conhecem uma casa espírita pelo passe. Vem aqui fazer um passe de harmonização, às vezes vem fazer um tratamento físico-espiritual, que também se trata de um passe. E Jesus curava através da imposição de mãos. Muitas outras vertentes, né, religiosas também utilizam a imposição de mãos, que é essa transmissão de energia através do passe. Então, para falar sobre esses benefícios do passe, o que é o passe, a gente trouxe a Débora, que é coordenadora da divisão de passe de harmonização aqui da Comunhão. Então, Débora, tudo bem? Tudo bem, Miriam, Ana, bem-vinda. É um prazer, não é? Mais uma vez aqui conosco, né? É um prazer estar aqui hoje trazendo um tema tão interessante, tão importante, né? Que é o passe espírita. E então é uma honra representar aqui a DIPA, a Divisão de Passe de Harmonização, e que possamos trazer, né, algo de esclarecer, né, para as pessoas um pouco mais esse benefício do passe. Sim. Então, o que é o passe na visão espírita e o que ele proporciona para nós? Muito bem. Bem, o passe espírita, antes de mais nada, ele é um ato de amor. Mas o passe, como é praticado nas casas espíritas, ele é uma transmissão, né? No dizer de Emmanuel, uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. O passe espírita, ele é a conjugação das energias do médium passista, do trabalhador, né? Da seara espírita que atua no passe, doando ali os seus fluidos vitais, o seu magnetismo animal. A esse magnetismo do trabalhador encarnado são agregados os fluidos espirituais que as equipes espirituais que operam nos trabalhos de passe de uma casa espírita modificam, melhoram, agregam elementos. E assim, essas duas energias em conjunto são doadas à pessoa que vem ao assistido. Então, eu costumo dizer que é um movimento de doação e de recepção. Há que se ter, então, esses elementos todos para que o passe atinja o seu objetivo, que é trazer bem-estar, equilíbrio, tirando energias deletérias e substituindo-as por energias salutares. Kardec nos diz que nas cabines de passe de harmonização pode-se haver a substituição das células malsãs por células sãs. Então, como você bem disse no início, é uma terapia que foi incentivada, estimulada pelo nosso Mestre Jesus. Jesus usava muito, né, a imposição das mãos, transmitindo de seu fluido, e a gente pode imaginar o que vem a ser isso, não é? Fluido de um espírito crístico como Jesus. Então, realmente substituía todas as células, né, as colônias de células malsãs. E estamos nós aí hoje nessa seara, doando do nosso amor, da nossa boa vontade, da nossa fraternidade, né, nessa seara tão grata ao nosso coração, que é o passe. É interessante, né, que aqui na comunhão, antes do passe, né, precede-se a harmonização, né? Sim. Que também é muito importante, né, Sim. Débora e Ana? Porque às vezes a gente sai de casa atrasado, o trânsito não está bom, então aquele dia não foi um dia muito equilibrado, Sim, né? exato. E
para a gente ir direto no passe, a gente acaba, vou chamar assim, atrapalhando o bem-estar que deveríamos sentir quando sair, né? Nesse sentido, né, a gente também ouve que durante o processo da palestra, ou de quem está, né, harmonizando, orientando, também se recebe as benesses da espiritualidade, né, Sim, Débora? sem dúvida. Ao adentrarmos uma casa espírita, né, Miriam, nós começamos a receber. Você imagina um ambiente preparado, as equipes espirituais que prestam plantão, né, nas nossas casas espíritas. A partir do momento que adentramos os umbrais, né, de uma casa espírita, desde que estejamos com desejo sincero de receber, né, de nos modificar, obviamente que a gente entra nessa sintonia e recebe. Desde o momento da palestra, nós já estamos ali recebendo. Vertem, né, das instâncias superiores da vida sobre todos nós que estamos ali no recinto da palestra, nos preparando, ouvindo os ensinamentos que o palestrante traz, benesses, fluidos salutares, sem sombra de dúvida. Nós costumamos dizer que às vezes, ouvindo a palestra, desde que não estejamos, né, com nenhum desconforto, desequilíbrio mais específico, às vezes só de vir ouvir a palestra, nós já nos reequilibramos, nos reharmonizamos e podemos voltar para casa sem adentrar a cabine de passes, não é? É importante isso, porque muita gente vem à casa espírita só na hora do passe e já chega direto e vai para aquela cabine, entra na fila, né? E a pessoa não reflete, ela acha que ali vai ser retirado toda a energia negativa, algum espírito que esteja com ela, né? Algum obsessor. E a pessoa aguarda aquele momento. E tem muitos também que acham que tem que ser aquele médium. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito bom vocês trazerem isso, né? Primeiro que eu gosto sempre de dizer, o passe é uma ferramenta de equilíbrio, né? De auxílio, ajuda, harmoniza, né? Devolve energias mais equilibradas, mas ele é uma ferramenta. A resolução do processo cabe a cada um, com a sua mudança, sua transformação moral, os esforços que emprega no sentido de modificar as suas trajetórias, os seus caminhos. Existe, numa das obras de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, chama Missionários da Luz. André visita, em companhia do benfeitor Alexandre, um trabalho de passes. E o diretor espiritual desse trabalho é Anacleto. E André tem a oportunidade de acompanhar vários tratamentos específicos a várias pessoas. E de repente chega alguém e pede a ajuda de Anacleto num caso de 10ª vez. E André fica assim interessado, curioso, o que seria essa 10ª vez, caso de 10ª vez? E Anacleto explica para André que eles têm a autorização dos planos superiores para atenderem as pessoas 10 vezes, substituindo esses fluidos deletérios, devolvendo a harmonia através dessas energias salutares, reharmonizadoras, né? Do corpo físico, do perispírito dessa criatura. Enquanto isso, é necessário que ela vá se modificando, vá traçando diretrizes mais edificantes, mais lúcidas para a sua vida. Caso isso não aconteça e eles percebam que o passe se tornou uma muleta, pedem esses orientadores de esferas superiores que se interrompa
esse trabalho para que a pessoa sinta pela mestra dor a necessidade de mudar. Esses são os casos de 10ª vez. Então, o passe é uma terapia. Quem realmente soluciona são os nossos esforços no sentido de nos melhorarmos. E não existe o passe mais forte. Às vezes a gente vê isso. Sim. Eu tomo passe com aquele médium que o passe... Não. Nos nossos trabalhos aqui de passes de harmonização, nós sabemos que o trabalhador, ele doa a sua boa vontade, ele doa o seu fluido, mas que o verdadeiro trabalho, quem faz é a espiritualidade, não é? Então, que a pessoa venha com o desejo de melhorar, com a vontade, né, robusta, com a fé verdadeira, achando, acreditando que vai sair dali melhor. E a espiritualidade fará o trabalho, respeitando, obviamente, a lei de merecimento, respeitando os compromissos assumidos por cada uma daquelas pessoas que adentram uma cabine de passes, não é? É interessante, né? É porque a gente vai aprendendo com a doutrina uma palavrinha, né, que a gente às vezes foge, chama responsabilidade. Responsabilidade. Né? Então, porque é muito cômodo no sentido de que se eu não estou bem, né, a gente pensar que adentrar uma casa espírita para um passe, para harmonizar-se, né, ou um passe de tratamento que seja, é igual chegar na farmácia e pedir a medicação e tomar a medicação. Né? Então, e mesmo tomando a medicação, a gente também sabe que, dependendo do nosso estado mental, o remédio fará mais ou não efeito, Isso. não é verdade? Exato, mais rápido ou menos rápido. Isso. E caso você melhore com esse medicamento, se não mudar o hábito, dali a pouco estará adoecido Exato. Novamente. Né? E a mesma coisa, eu fico pensando, a mesma coisa são as dúvidas, ou às vezes determinadas crenças, né, que a gente escuta, né, nos corredores, da eficiência ou não, por exemplo, do passe à distância. Tipo, o passe só é eficiente se a pessoa estiver diante do médium na sala de passe. É isso mesmo, Débora? E a pandemia veio trazer um avanço para isso. Exato. Porque a gente já estava ouvindo aqui na Casa Espírita que aquelas pessoas estavam usando o passe, muitas pessoas usam o passe como um ritual, né? Como se aquilo... Uma muleta. Né? Como uma muleta. E aí não tem mais como ir. Como é que eu faço? E eu tenho aquela necessidade, né? Então, nós temos, né, algumas opções, nós usamos, eu vou começar falando do passe à distância, né, que é uma opção. Há muitas pessoas que não têm como se deslocarem de suas casas, ou porque estão adoentadas, ou porque são portadoras de alguma incapacidade que as impeçam, né, de virem até a casa espírita. Nós temos essa opção do passe à distância. Tratamento né? à distância. Tratamentos à distância são feitos. E a mesma proposta, que a pessoa esteja aberta a receber os benefícios desse tratamento. Geralmente, à distância é definido um horário, né, específico para que a pessoa em casa ou no hospital, onde quer que esteja, né, ela se recolha, né, beneficiando-se da oração, de uma leitura edificante, um trecho do Evangelho, né, naquele horário aprazado, e a equipe responsável por esse trabalho à distância, esse passe à distância, as irradiações, fará então a oração, a vibração, a emanação dessas energias, auxiliados, amparados, obviamente, pelas equipes espirituais. Então, são terapêuticas de grande eficácia o passe à distância. E, recentemente, nós tivemos aqui, durante o período da pandemia, depois que a casa foi retornando, né, paulatinamente aos trabalhos, o passe coletivo. Então, que também é uma opção, né? Em casos de pandemia, nós não podíamos
colocar o pessoal nas cabines de passe por questões sanitárias óbvias, né? Então, o passe coletivo no salão foi uma opção. Energias balsamizantes, salutares, eram emanadas, distribuídas pela espiritualidade com auxílio, então, ali das equipes, né, que se prontificaram para isso. Então, o passe coletivo nos ajudou Além muito. do passe coletivo e do passe à distância, existe o autopasse. Exato. Como é que eu mesmo me dou um passe? O autopasse nada mais é do que aquele momento em que nós nos recolhemos em oração e solicitamos o auxílio, o concurso dos bons espíritos para nos auxiliar frente a algum desconforto, algum mal-estar, algum desequilíbrio, seja orgânico, psíquico, emocional ou uma associação, né? Então nós podemos, no silêncio dos nossos corações, não é preciso nenhum ato ritualístico, nenhum ato gestual, não, no silêncio da prece, relaxados, vamos visualizando as energias, desde o nosso centro coronário, deslizando, fluindo por todos os nossos centros de força, vibrando energias benfazejas, equilíbrio, certos de que isso poderá nos beneficiar e nós sairemos sempre melhores desse processo. É interessante, durante esse momento, que se deixe um pouco de água para ser fluidificada, não é? Então, em casa, onde quer que estejamos, o seu copinho de água, a prece, e vamos mentalizando como se estivéssemos tomando um verdadeiro banho energético. É o autopasse, nada mais do que isso. Terapêutica simples, não é? Como diz Emmanuel, transfusão de energias psíquico-espirituais, né? Sem necessidade de rituais, sem necessidade aqui, nos nossos trabalhos, nas nossas cabines, não há necessidade de se tocar o assistido, não há necessidade de gestos mais extravagantes, resfolegar de não sei o quê, nada disso. O passe pede simplicidade. É uma terapêutica simples, é um ato de amor e a espiritualidade nesses momentos pode nos trazer verdadeiras maravilhas, não é? Eu estava falando, estava aqui pensando, né, Débora, olhando o passe como uma ferramenta, né, que extravase o amor, né, e fiquei pensando nas mães, né, quando tem seus filhos, às vezes, em casa, né, e a mãe, naquela intuição, percebe a necessidade, né, de uma intervenção naquele momento, não necessariamente ela precisa ser espírita, né? Ela precisa ter amor, né? Exatamente. Então, a gente vai tirando um pouquinho, talvez afinando a nossa educação, né? O nosso olhar para a vida, sim, de que a intenção, né? No amor, de fazer as coisas no amor, muito nos ajuda, sim, sem que a gente tenha que ter qualquer taxazinha, né, nos identificando. Exato. Essa ou aquela prática, né? Você trouxe um exemplo maravilhoso, né? As mães, que mãe num momento de adoecimento de um filho, ali à cabeceira do leito de um filho doente, nunca transmitiu um passe. Naquela oração, né, voltada. As benzedeiras também, né? As benzedeiras, exatamente, doando do seu fluido magnético, com todo o amor, o desejo de fazer o bem, não é? São secundadas pelas boas almas, pelos bons espíritos, com toda certeza. Mas há uma passagem no Evangelho muito interessante, já que você trouxe essa questão, que é Jesus
com a mulher hemorroísa, com Verônica. Jesus estava no meio da multidão, ali onde ele passava, né, com os apóstolos, sempre muita gente, e ele olha para Pedro e diz: quem me tocou? Olha que interessante. Pedro olha e fala: mas mestre, nós estamos aqui rodeados por tanta gente, tantos te tocaram. Ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Vejam, que virtude foi essa, né, que saiu? Esse fluido magnético do Cristo, né, com todo o seu amor, com toda... E não havia ali intenção formal, né, porque quem me tocou, e a assistida, a moça que sofria de um quadro ginecológico há 12 anos, uma hemorragia contumaz, ela tinha tanta fé de que estando ali, que ela toca a parte, a fímbria da túnica de Jesus, bem assim, ela tinha tanta fé de que ali, de que Jesus poderia, que imediatamente ela foi curada. Obviamente que nós estamos falando de Jesus, mas eu trouxe esse exemplo para que a gente possa ver o quanto a fé, tanto de quem está ali, como trabalhador do passe, e a fé de quem está como assistido, certo de que é uma terapia, né, que nos foi deixada pelo próprio mestre como uma ferramenta de equilíbrio, de alívio para as nossas dores, para os nossos males, né? E também tem nessa mesma passagem, ele curou leprosos, que apenas um voltou para agradecer, e os outros, e se curou, e os outros se curaram e depois voltaram a adoecer. Quer dizer, tem aí também o aspecto daquilo que eu construo dentro de mim. Eu posso ter recebido um benefício, né, da espiritualidade, de uma cura, mas eu não consegui manter aquela cura, né, no meu corpo. Eu não mudei meu comportamento, né? Eu não entendi. O meu pensamento também, né? Exato. Minha forma de ver a vida. Não ataquei a causa, né? Exato. Eu não Que é ataquei a desarmonia, causa, né? que geralmente é a imperfeição moral, Sim. né? Eu atuei no efeito, mas eu preciso atuar na causa, porque se melhora ali, mas eu não mudo a causa, dali a pouco eu estou doente de novo. Então a gente precisa entender, né, esse processo, porque senão acontece isso que vocês trouxeram. As pessoas buscam o passe em busca de um milagre, né? Buscam a casa espírita em busca de um milagre, né? E nem sempre isso acontece, né? É tão interessante esse esclarecimento que está sendo dado, porque às vezes aquele que não frequenta, não conhece, porque às vezes existem certo, vou chamar de preconceito, com relação ao espiritismo, e a pessoa deseja, mas vem aquele preconceito, eu vou ser tomada por espírito, né? Eu vou ver espírito, né? Eu vou ficar comprometida com aquele espírito, né? Coisas assim que a gente, às vezes assim, até um pouco fantasiosa, né? E eu penso que perde a oportunidade, porque as pessoas que não são, que não conhecem, né, o espiritismo, às vezes também vêm à casa como último recurso, Sim. né, de uma dor profunda, né? Exato. E às vezes chegam carregando consigo essas crendices, né? As crenças, né, limitantes, é verdade. E como você disse, perdem a oportunidade de se beneficiar, né? Não há contraindicação para o passe. Todos podem receber. Crianças, gestantes, idosos, doentes graves, doentes menos graves, as pessoas que estão vivendo algum momento emocionalmente mais turbulento. Não há contraindicação para o passe. É uma terapêutica que atende a todos, não é? E eu e Débora fazemos parte de um grupo mediúnico que é de tratamento também, né? Isso. Então, existe o passe individual.
E às vezes a gente acompanha, né, as histórias Sim. de pessoas que fazem grandes mudanças na sua vida, Sim. porque recebem uma orientação Sim. ali, né? A questão do evangelho no lar, a questão da mudança de alguns hábitos, né? Sim. E você vai, ao longo do tempo, observando que não é o passe, só o passe, que Sim. está fazendo aquela melhora na pessoa, mas a pessoa está relatando. Claro. Ah, eu consegui resistir, eu não bebi esse fim de semana. Exato. Né? Nós Exato. tivemos um caso assim, muito bacana, que a pessoa melhorou, e aí, quando ela foi liberada, né, do tratamento, de receber aqueles passes semanais, ela era outra pessoa. Então, é isso que você fala, né? Exato. Ali, aquele passe, ele está sustentando um processo interno de modificação que vai levar a pessoa a uma cura muito superior. São as ferramentas de equilíbrio, né? Então, o passe, a oração, a água fluidificada, o tratamento desobsessivo, são ferramentas de equilíbrio, de auxílio, né? Que num primeiro momento dão essa sustentação. Mas quem vai ser o protagonista da melhora verdadeira, né? Quiçá da cura, é a própria criatura. Você estava comentando, Ana, me lembrei de um caso também de um grupo que eu participava, porque às vezes o paciente, né, vamos dizer assim, aquele que chega para o passe, o necessitado, não é um adulto consciente ainda, é um bebê, né? Sim. Então me lembrei de um caso de uns pais que chegaram com uma criança que ela não dormia à noite, chorava. Por um tempo eles frequentaram aquele nosso grupo de passe e desapareceram de repente. Aí teve uma vez, a mãe veio agradecer ao grupo porque o bebê dormia tranquilamente. Então, às vezes a gente não está apto, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo, mas existe alguém que nos ama que pode fazer. E me lembrei do paralítico, né, que ficava esperando que alguém ajude, né, ou então daquele que tiveram que colocar ele por cima, pelo teto, para que ele pudesse ter, ou seja, às vezes ele pudesse ver Jesus. Né? Às vezes para quem não conhece a história. Às vezes a gente está assim impossibilitado de alguma forma, mas se a gente, né, se alguém que perceba a necessidade do outro é esse mecanismo que leva para a melhoria, eu acho isso fantástico, né? Então, nós recebemos muitas crianças, Miriam, nas nossas cabines de passe, em todos os horários. A Comunhão Espírita, ela oferece, né, as palestras seguidas dos passes de harmonização, aqui no nosso Salão Bezerra de Menezes, de segunda a sexta-feira, às 8, às 16, às 18 e às 20 horas. A palestra de meia hora e a seguir, aqueles que quiserem podem tomar o passe nas cabines. E nós temos uma equipe que trabalha especificamente com as crianças e os jovens da Diretoria de Infância e Juventude, que funciona aos sábados. É o grupo Pedro de Camargo, que é um grupo de passe de harmonização especificamente para atender crianças e jovens. Nós temos grupos especiais dentro da nossa diretoria, por exemplo, o grupo Mãe Isabel, que é um grupo que atende as gestantes, as mãezinhas que visitam a casa todo sábado, todo primeiro sábado do mês, e tem esse grupo que foi formatado, organizado para atendê-las. Então, você veja, o passe beneficiando crianças, jovenzinhos e também os nenéns que sequer nasceram, né? Como é benéfica essa terapêutica. Eu trabalhei num grupo de passe muitos anos, no sábado, 18 horas, que é o Dr. Fritz. É o Dr. Fritz. E aí a gente recebia muita crianças e pais da evangelização, que saíam da evangelização e iam tomar passe. Aí eu queria aproveitar e perguntar para você quem é. Vamos falar sobre quem é o passista. Muito bem.
Quando eu fiz o curso de passe, que aqui na comunhão todos os médios são incentivados a fazer o curso de passe, que a gente esteja habilitado também a trabalhar no passe quando necessário. E quando eu fui trabalhar num grupo de passe, a minha filha disse: agora eu não vou acreditar mais no passe, porque você está dando um passe. Então, e eu também tive uma amiga que quando veio tomar passe, falou: mas você está dando passe como se eu fosse um ser especial, né? Então, explica, quem é o passista, não é? Isso é realmente é uma crença que as pessoas têm. A gente ouve, às vezes, na casa espírita. Quando convidamos, né, as pessoas que terminam os estudos, vamos começar a trabalhar. Não, eu não tenho condições de dar passe, né? Eu não me sinto digno, como se realmente o médium passista, né, o trabalhador na seara do passe, fosse especial, fosse né? Alguém especial. Ou alguém já muito né? elevado. Alguém muito elevado. Então, assim, não. A princípio, como nós estávamos dizendo daqui a pouco, qualquer pessoa, né, que esteja nesse processo de boa vontade, desejando doar algo de si em prol de alguém, pode transmitir passe. Mas aqui na nossa casa, como é que a gente faz a preparação dos trabalhadores do passe? É necessário que essa pessoa tenha feito os estudos oferecidos pela casa. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, o estudo da mediunidade, o estudo sistematizado da mediunidade, o ESME e o curso de passe. Hoje, no formato atual da nossa diretoria de estudos doutrinários, o ESD contempla já o curso de passe, é o ESME 3. Dentre outros temas estudados, eles estudam também, eles fazem um curso de passe. Feito isso, a pessoa, então, aquele que desejar se habilitar, não é? Nos procura na DIPA. Nós estamos lá na sala 200, né, a DAI, dizendo o dia que teria interesse, o horário, e a gente apresenta as opções de vaga. Não é preciso ser um ser elevado, já iluminado, um ser iluminado, não tem trabalhador. Né? Eu brinco muito, eu falo, engraçado, nós não temos nas nossas cabines de passe nenhum espírito angelical. Não, tem gente como a gente, né? Trabalhadores que lutam, que temos as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, mas que estamos aí, nesse processo de reforma íntima. Nós sabemos que quanto mais nos esforçamos pela nossa reforma moral, pela nossa transformação moral, melhores são os fluidos que doaremos, não é? Então, se temos essa boa vontade, se amamos o trabalho dos passes, se queremos realmente ser, né, esses trabalhadores úteis e operosos, junto a essas equipes tão abnegadas do plano espiritual, que a gente faça esse esforço diário, ininterrupto, no sentido da nossa reforma moral. Mas nada de achar que precisa ser iluminado para dar passe. Nós não estamos num planeta nessas condições. Então, quem vai trabalhar no passe é a turma aí das provas e expiações mesmo, com as dificuldades, mas com esse desejo, né, de trabalhar, de ser cada dia melhor. Agora, os trabalhadores espirituais, os trabalhadores das cabines de passe, segundo Alexandre, são diferentes. Então, ele elenca nessa obra, Missionários da Luz, algumas características do trabalhador do auxílio magnético. Dentre elas, tem que ter completo domínio das suas emoções, acendrado amor pelo seu semelhante, um desejo muito robusto de fazer o bem, entendimento, compreensão,
responsabilidade. Então, são características que a gente logo vê que não são nossas. Eu adoro ler lá, completo domínio de si mesmo. Não, das falo, emoções, gente, eu falei que assim, coisa meu Deus, completo maravilhosa. domínio das emoções é outro planeta já. Outro, pensa. E eu digo assim, meu Deus, nós trabalhamos com esse pessoal dentro da cabine de passe. Então, você entra dentro da cabine de passe como se estivesse entrando realmente num santuário, não é? Porque estão ali essas almas generosas, abnegadas e que nos aceitam, porque sabem que a gente precisa desse trabalho. No trabalho da cabine de passe é interessante porque você se coloca ali desejando o bem de uma pessoa desconhecida. Sim. Sim. Né? Ah, que fique tudo bem com você mentalmente, né? Claro. Enquanto você está ali fazendo aquela transmissão e você está ali só desejando e às vezes você observa a pessoa, você vê pessoas que choram, né? Sim. Pessoas que estão muito alteradas, Sim. muito tristes, passando por Sim. dores. Às vezes essa pessoa até fica, né, um pouco mais. Sim. Aí ela conta para o dirigente que perdeu alguém, um familiar, conta uma dor dela. Quer dizer, a pessoa também se abre, se entrega. Claro. Você Sente vê a a nossa confiança, responsabilidade de estarmos ali Exato. com tanta gente com tanta dor intensa, Sim. confiando na gente. Exato. Né? Então Confiando eu que vejo vai a sair dali responsabilidade. melhor, Exato. né? E só o fato de estarmos todos ali sintonizados, querendo o melhor de Claro. cada um, Claro. é esse o nosso trabalho, né? Exato. Esse é o nosso treino ali dentro, É né? o nosso treino, você disse bem, quer dizer, você chegar ali olha, eu desejo bem, não sei quem é, não sei qual o seu qual a sua problema. dor, não sei o que você traz, mas eu te desejo todo o bem que eu, né, puder aqui. Então isso é muito bonito, é um exercício de fraternidade, né? E é o que você está dizendo, é um grupo que quando está coeso, né? Quando está ali junto, vibrando em uníssono, por esse propósito, ele se torna realmente mais fortalecido. Daí a importância, a Miriam trouxe bem, né, no início, falando da harmonização, a Ana agora, a importância da responsabilidade. Não precisa ser iluminado para trabalhar com passe, mas precisa ter a responsabilidade, esse entendimento, que a espiritualidade conta conosco, que os amigos espirituais não improvisam, que nós somos catalogados, nós temos como se fosse uma ficha. Uma ficha, né? E eles sabem e eles quem nós sabem, somos. não é? Então não dá para banalizar a tarefa, vir quando quer, como quer, não. Vamos assumir, olha, eu posso só esse dia, esse horário, que seja, mas que seja o seu ofício de fé, né? Que a pessoa venha com esse desejo de auxiliar. Você tinha comentado, eu ainda estou pensando aqui no gerenciamento das emoções, né? O grupo espiritual. Exato. Mas aí eu falei, nós estamos muito longe de termos total Sim. domínio das emoções. Sim. Mas, de alguma forma, eu fui aqui pensando na minha própria experiência, com o tempo, nós também, nem que seja naquele curto tempo do trabalho na Sim. cabine de passe, a gente, naquele tempo, a gente consegue gerenciar nossas emoções. Nossas emoções. A gente se acalma. Às vezes você vem de um período de dificuldades, né, emocionais, né? Exato. As emoções borbulhando, mas naquele momento parece que entra num eixo de equilíbrio, né? Que por aquele tempo de trabalho ali a gente consegue gerenciar. Treino, né? Sim. Você vai treinando ali no dia do trabalho, a alimentação fica mais leve, você se abstém de alguns vícios, né? O pensamento, você fica mais atento às leituras edificantes. É interessante, é um treino. Sim. A gente está ali, como eu estava dizendo, por que eles nos aceitam ali? Porque eles sabem que a gente precisa desse treino, desse exercício. E é importante que se diga, Hilário Silva e André Luiz, observando o serviço de passes, eles perguntam para o benfeitor, se não me engano é Aulus, por que é
que a energia circula primeiro pelo médium. Eles observavam que os fluidos espirituais, antes de serem doados para o assistido pela equipe espiritual, eram primeiro distribuídos ao médium através do perispírito do médium passista, né, pelo centro de força coronário. E aí o benfeitor diz, né, a importância da mente. Então, primeiro equilibrava-se o médium recebia as benesses e ali juntava com as do próprio trabalhador e essa energia era doada ao assistido. Vejam como Deus é misericordioso. Nós estamos ali nesse trabalho de amor, de doação para pessoas que sequer conhecemos. E Deus diz então que seja esse o primeiro a ser beneficiado. Isso é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. E agora que a gente terminou o nosso tempo, Débora, eu queria que você convidasse quem nos assiste a frequentar o passe e como se preparar para o passe e o que esperar do passe. Isso. Bem, nós estamos aqui na Comunhão Espírita, abertos, não é? A quem quer que venha assistir a palestra, que deseje adentrar as cabines de passe para beneficiar-se das energias salutares do passe. E com relação ao que esperar, venham sempre com seus corações abertos, com a fé em Deus acima de qualquer coisa, a fé nos amigos espirituais que trabalham, como nós acabamos de dizer, nas nossas cabines, com esse desejo de fazer o bem, os trabalhadores encarnados do passe, que trazem, né, o que tem de melhor, a sua boa vontade, e que o assistido venha com esse desejo de melhorar, mas sabendo que o passe não é um milagre, o passe não é um ambiente onde se processam curas, pode ser até que aconteçam, mas o objetivo ali é trazer uma ferramenta de auxílio, de equilíbrio, fazendo com que a pessoa se soerga para continuar a sua luta, a sua tarefa, sabendo que o trabalho maior é de cada um de nós. A ferramenta de auxílio promove, durante algum momento, paz, serenidade, soerguimento, mas cabe ao assistido, a quem recebe o passe ou qualquer uma dessas ferramentas que a casa oferece, seguir no trabalho de reforma moral. Né? É isso. Então, Débora, muito obrigada novamente. É sempre um prazer. Miriam também, uma delícia sempre conversar com vocês aqui. A gente tem vários outros programas com a Débora, a gente convida vocês a assistirem na nossa playlist, procurem lá. E para todos vocês que gostaram, vocês que costumam tomar um passe numa casa espírita, que isso possa também esse programa chegar a outras pessoas que às vezes não conhecem, têm curiosidade, né? Mas o que é isso, não compreendem bem, esse é o momento de você distribuir esse link desse programa para outros públicos e convidá-los a frequentar não só a Comunhão Espírita de Brasília, mas também outras casas espíritas. Para quem quiser, nós temos o passe à distância, né? No YouTube, você tem lá no YouTube o passe à distância, né? A Miriam é passe virtual. Passe virtual. A Miriam é uma das harmonizadoras, né? Tem sempre uma palestra ao meio-dia. Ao meio-dia de harmonização. Isso é para todo o Brasil, né? Quem quiser, meio-dia tem a palestra de harmonização e logo em seguida o passe virtual que você pode acompanhar na sua casinha. A pessoa toda tranquila vai receber também os benefícios. Então, para todos vocês que nos assistiram, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.